Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um episódio de Os Agilistas. Estou aqui novamente com o Vinição. Tudo bem, galera? E o Regis. E aí, pessoal, beleza? Então, a gente teve uma repercussão muito boa com o primeiro Perguntas e Respostas. Vamos fazer mais um agora. Já vou começar direto, então, lendo uma pergunta. Antes disso, né? Lembrar mais uma vez, se vocês quiserem mandar comentários, mensagens, a gente tem agora um WhatsApp para isso. O telefone é 31 99697 7104. 31 99697 7104. E tem um e-mail também, osagilistas@dtidigital.com.br. Algumas mensagens não estão identificadas, tá? Mas a gente tem uma pergunta aqui interessante, eu vou ler ela aqui agora. A pergunta é a seguinte: como lidar com um cliente que quer um projeto ágil, mas não consegue embarcar nisso e fica sendo aquela coisa arcaica que deixa todo mundo doido? PO que não se envolve, ordens aleatórias que não entram no backlog, etc. Vocês poderiam falar um pouquinho sobre isso? Seria ótimo. Então, esse cenário aí não é tão incomum. Acho que tem dois cenários, né, que o Regis vai comentar, né? Tem um cliente que nem quer o ágil, né, cara? E aí é mais difícil ainda, mas tem até o cliente que quer o ágil, mas não deixa a coisa acontecer. O que você teria a falar um pouquinho sobre isso, Regis? Então, quando a gente viu essa pergunta aí, eu disse que esse cenário que ele descreveu aí nem é o inferno completo, né? Porque, pelo menos, ele disse aí que o cliente quer o projeto ágil, né? Dá para ser pior quando... Que seria o segundo cenário, é quando o cliente nem quer o ágil ou te contratou pela entrega do software, por exemplo, no nosso caso, né? E aí você tenta implantar o ágil e tem os conflitos aí com a cultura dele. Gente, é evidente, sim, que embora não seja um caso incomum, como você falou, que a gente não vai ter uma receita de bolo aqui para isso, porque cada cliente, né, e a gente investe muito aqui nisso, né, cada cliente demanda uma resposta diferente, né, uma estratégia diferente, uma maneira de agir diferente, mesmo que seja a mesma entrega, o mesmo tipo de serviço. Eu acredito que uma das coisas que ajuda é a fase inicial. Embora a gente não trabalhe com a fase de planejamento, né, completa, a gente tem alguns ritos no início que ajudam justamente a embarcar o cliente aí na ideia do projeto. Então, por exemplo, as dinâmicas que a gente chama aqui de Mission Command, que é onde a gente define os objetivos, os resultados-chave, e as dinâmicas de design sprint, que normalmente se seguem a essa, são dinâmicas que, em geral, a gente tem obtido bom sucesso, né, na venda, né, da ideia para os níveis mais altos da empresa, no envolvimento e no engajamento dos níveis mais altos da empresa. E nessas reuniões a gente costuma aproveitar, dependendo do nível, né, da empresa que está contratando, para explicar como é que vai ser a metodologia do projeto, a partir dali, como é que funciona o ágil, depende da maturidade, né, da organização que está. Isso seriam umas dicas aí mais gerais que eu acho que poderiam ajudar também a conseguir esse compromisso no início. Uma outra coisa que, assim, se o cliente quer o ágil, então você sempre pode apelar para o lado da coerência aí, né? Se ele pedir um projeto ágil e por alguma razão está com dificuldade de embarcar o PO ou de se envolver de forma própria, você sempre tem o caminho aí de apelar para a coerência dele, né? Pô, você não quer o ágil, então deixa eu te ajudar a fazer o ágil aqui da forma que é. E explicar isso aí exige de nós que a gente esteja pronto para explicar mais as questões dos princípios, dos valores, por que a gente entende que é melhor fazer assim do que da forma tradicional, porque também se a gente chega simplesmente com o discurso de que é assim que faz e pronto, eu acho que isso gera mais resistência do que qualquer outra coisa, então tem que estar muito pronto para explicar, para apelar para esse lado aí mais didático da coisa também. Seriam algumas dicas que eu pensei aqui, eu não sei se vocês teriam outras aí. Não, uma coisa que me vem muito à cabeça, eu lembro do Vinícius falando isso em alguns contextos, sabe? Tipo assim, um rito importantíssimo no ágil é a análise crítica, né? Que na verdade é uma reflexão para uma equipe, um time aprender a aprender, né? Digamos assim, né? Então, uma coisa que eu tenho visto nos últimos anos, principalmente que o ágil está ficando mainstream, ou seja, igual o que você comentou, o cara quer realmente, precisa de fazer aquilo, ter análises críticas que envolvam o próprio cliente e que mostrem a verdade, sabe? Não num tom acusatório, né? Numa vontade de aprender, né? Então, por exemplo, se você tem uma das piores coisas que pode ter para uma frente ágil que quer gerar valor, é PO que não se envolve, ou então atendimento a agendas pessoais, né, ao invés de tentar priorizar baseado em negócio, né? Idealmente, isso tem que emergir numa análise crítica. E é bom, inclusive, ter análises críticas no âmbito do projeto e no âmbito do sponsor, né, do patrocinador do projeto,
mostrando que dá para o caminho ser diferente. Porque, é claro, para tudo que se fala, tem jeito de alguém falar que não vai adiantar. Né? E é claro que, se no limite, realmente, se a organização não quiser, a liderança não mudar e começar a conduzir tudo da forma convencional, não vai mudar. Mas partindo do princípio que você colocou, que no fundo o cara quer, mas é quase uma questão de entendimento, de ainda não estar entendendo certas coisas, de estar com certos receios, eu acho que isso é muito importante. E tem outras iniciativas de educação também, né? Você pega... Tem muitos clientes nossos que têm usado o podcast como um dos canais, né? Para tentar chegar em outras pessoas e dar exemplos, né? Você tem mais algo aí a acrescentar, Vinícius? Sim, eu vejo que a gente tem observado algumas situações aqui na DTI e ao longo dos anos a gente foi vendo uma necessidade da nossa oferta, vamos dizer assim, ser mais completa, né? Até para endereçar esses pontos aí. É claro que você não tem que necessariamente contratar a DTI, mas você pode usar um de para do que a gente faz, né? Então a gente viu a necessidade de ter uma oferta para treinamentos, que é a UDTI. Então você pode buscar coisas do tipo UDTI, onde você estiver aí, né, na sua cidade e tal, na sua empresa, buscar ofertas que ajudam a treinar os membros dos times que são do seu cliente aí, por exemplo, né? Uma outra estratégia que a gente tem muito a ver com o priming, que o Schuster falou, que é um certo nível de influência presencial, num esquema quase que de Gemba, né, da pessoa estar presente, que aqui a gente tem uma oferta assim, que é o Garden, que a gente chama que o cliente fica junto com a gente, que a gente influencia o cliente, né? Então, o jeito de você fazer isso é ficar fisicamente em algum lugar, sei lá, um coworking, alguma coisa assim, que já pratique o agilismo e tal, e de repente você consiga convencer o seu cliente aí mais pelo exemplo, mostrando o que está acontecendo no dia a dia aí. E nós temos uma outra oferta que a gente tinha como uma espécie de consultoria, que não é uma consultoria tradicional, que é uma consultoria quase de mentoria, onde você vai ajudar o cliente, mas ele vai executar boa parte do trabalho, que a gente chama de oblique aqui, que tem outras empresas que fazem também, a gente tem a nossa oferta aqui. Então, a gente tem uma oferta não só da execução, mas também uma oferta mais completa, que a gente chama de universo DTI aqui, que tende a endereçar todos esses outros aspectos que você colocou aí. E no fundo ele sempre remete lá para dar o primeiro passo, né? No sentido assim, você tem que tentar destravar um ciclo virtuoso, né, cara? Criar um ciclo virtuoso, né? E aí você vai atacar em todas as frentes. Você vai atacar nessa parte de educação e tudo, e vai, principalmente, na minha visão, tentar gerar ação dentro da organização a partir dessas análises críticas, né? Que, inclusive, é uma das coisas que o Oblique tenta gerar, que a gente chama de loop, né? Esses times que conseguem aprender. Porque o mais importante é isso. Se você está entregando com cadência, não tem tanto problema um PO agir mal durante 2 semanas, por exemplo, né? Desde que você identifique e corrija isso rápido. Então, um time que aprende a corrigir as coisas rápido, ele talvez consiga reverter um processo desse. Mas sem comprometimento da alta liderança, vai ficar muito difícil. É isso. Oi, Denise. Oi, Schuster. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Rodrigo Perestrelo, sou coordenador de tecnologia de uma instituição financeira. Ando ouvindo bastante o podcast de vocês, quero dar o parabéns, né? Vem abrindo bastante a minha mente, meu conceito sobre agilidade, né? Tenho certificação de Scrum Master, venho estudando bastante o tema, mas eu queria ver com vocês como que a gente usa esses conceitos de agilidade com a sustentação dos sistemas, né? Após o produto ser lançado, uma feature ser lançada, como que essa passagem para o time que faz a sustentação dessas peças, como que a integração entre esses 2 times, como que a DTI costuma trabalhar assim em alguns clientes. Agradeço desde já, um forte abraço e mais uma vez parabéns. Filipão, tudo bom? E aí, pessoal, beleza? O Filipão estava ficando deprimido ali, porque não estava participando dos episódios. Ele passou várias vezes na porta aqui do estúdio, querendo entrar. Cara chorosa. Aí eu deixei. Fala aí, Filipão, estava na trincheira. Exatamente. Enquanto vocês estão aqui falando pro podcast, eu estava lá executando o que a gente fala. Então é bom ter alguém aqui que executa. Então, ô, Filipão, o que você diria aí sobre essa questão de sustentação? Engraçada, porque no fundo esses assuntos convergem, né? Quando a gente fala de squads e de frentes digitais, né? Fala um pouquinho sobre isso aí, Filipão. Cara, assim, a experiência que eu já tive no assunto, né? Eu dividiria em dois aspectos aí, né? A pergunta fala sobre como fazer a passagem de bastão de uma feature que acaba de ser entregue, né, para o time que faz sustentação.
eu já acho que não deve haver essa passagem de bastão, porque se a gente está falando de um produto, nessa primeira visão, se a gente está falando de um produto, o squad ele tem que ser responsável por novos features e por sustentar a aplicação, né? Uma coisa que a gente já falou até num episódio anterior, que um backlog de um produto ele tem que ser composto por features, sim, mas também por bugs, débitos técnicos. Então a sustentação é feita pelo próprio time, né? Um bug passa a ser uma história comum do time daquele produto, né? Porque ninguém melhor estar contextualizado no assunto, ter o conhecimento de causa para sustentar o produto que o próprio time do produto. Agora, quando a gente está falando já de aplicações que já são legadas, né, já estão em operação e não existe um squad atuando de forma contínua, aí então, só um comentário. Então, eventuais aplicações que você talvez aposente. Exatamente. E que não justifica, né? E que não justifica ter um squad cuidando. Aí sim a gente vai para um ambiente de sustentação descentralizada. Aí a experiência que eu já tive num ambiente de sustentação descentralizada, fazendo aí o paralelo com o agilismo, né? O que melhor funcionou é a gente colocar o time em operação de Lean Kanban, né? Num método mais próximo do Lean Kanban, em que você consiga tentar limitar alguns work in progress, que a gente sabe que na sustentação é às vezes inevitável, mas tentar levar ali o bug, o chamado, até o fim. Por que eu estou falando isso, né? Porque no início dessa experiência que eu tive com a sustentação centralizada, a gente elevou muito o número do nosso work in progress, e aí você acaba se perdendo no contexto de um problema que você começou a analisar, às vezes, há uma semana atrás. E a gente convergiu bastante quando entramos em modo Lean Kanban, em que a gente tinha um máximo de work in progress de 3 por desenvolvedor, 3 chamados, e a gente entrava num ciclo ali de, às vezes, tá parado numa validação de um usuário. Então a gente ficava enchendo o saco do usuário até conseguir realmente colocar aquilo ali. E até o fim, né? E até o fim, exatamente. Ficar cada um passando o bastão e com uma meta local, vamos dizer assim, né? Exatamente. De fechar o chamado da perspectiva dele, né? Porque no fim acaba acontecendo fechar essas o troço, coisas. né? Assim, era resolver o problema. Exato. Se a gente não tivesse orientação forte em resolver o problema, a gente começa a aumentar muito o work in progress, aumentar muito a fila e começa a fazer fechamento de chamado... à força, né? À força, né? Assim, o problema não foi resolvido. Então, eu vejo mais por esse lado, sabe? Então, só um comentário. Esse primeiro cenário que o Filipão disse, para um squad poder, de fato, assumir a sustentação da frente, né, pela qual ele é responsável, você tem que estar com o conceito do agilismo ali na veia mesmo, né? Por quê? Primeiro, esse squad vai ter que ter espaço para isso no backlog. Exato. Né? Então, alguém que cobra constantemente, alguém que quer uma previsibilidade total e que não aceita que aquele... A gente já falou várias vezes. O burn down não pode ter nenhuma variação em função de um novo problema. Né? O burn down não pode ter variação. E se aquele time entregou menos, pensa bem, o time tem que fazer o que é mais importante. Num dado momento, mais importante é uma pequena melhoria ou corrigir um bug crítico, aquilo é o mais importante. Aí o time vai fazer aquilo. Então, isso exige uma maturidade, vamos dizer assim, de gestão para entender as variações. E na minha visão também, isso acontecer de verdade, você tem que estar com uma série de ferramentas de DevOps aí em ação, né? Sem dúvida. Para o time realmente... Porque também, assim, se é um fardo muito grande para aquele time cuidar, toda hora para, vamos supor, para acessar o ambiente é difícil, para fazer aquilo é difícil, para botar um deploy é difícil. Aí aquilo atrapalha tanto o time que você fala assim, deixa isso para alguém fazer e mesmo sendo mais eficiente. Concorda? Se o time está com esse tipo de problema de autonomia, de DevOps, de implantação, eles têm um problema até anterior à sustentação, porque provavelmente eles vão estar com esse mesmo problema para poder evoluir. Então, eu comento isso porque às vezes a causa raiz é essa, né? Assim, o cara, ele separa porque ele fala assim, cara, é muito ineficiente isso ficar dentro do time. Mas não é a solução, às vezes não é separar, é ir na causa raiz dessas ineficiências. Né? E assim, eu não sei qual é o formato, né, da sustentação aí no caso do Rodrigo, mas um conselho que eu daria para ele é tentar identificar, se for uma sustentação centralizada, identificar o que é produto ali e começar a transferir a responsabilidade desses chamados de produto para os times de produto, de fato. Né? É engraçado, o conselho para o modo tradicional é ficar o mais limpo possível. Né? Exatamente. E para a frente de produto é trazer para dentro do contexto da frente de produto. Exatamente. Né? É claro que assim, em equipes de sustentação centralizada existem métodos, né, como o ITIL aí, que ajudam também a fazer a gestão, né? Enfim. Mas eu acho que o principal ponto aí é realmente tentar identificar se tem produto ali no meio e tentar se tornar o mais limpo possível. Quando a gente está falando de centralizada e quando a gente está falando de produto, é colocar para o produto cuidar. Eu queria só fazer uns comentários, assim, na minha visão,
a melhor estrutura mesmo, assim, bem saindo do muro mesmo, a melhor estrutura tá dentro do squad, né? A sustentação está dentro do squad por um fator crucial que aumenta a responsabilidade intrínseca do time, né? O time passa a ficar muito mais responsável pelo que ele gera, né? E aí essas questões de evolução de DevOps que a gente comentou aqui, elas nascem até porque vamos dizer assim, se a pessoa que faz é a pessoa responsável por no final de semana atender o chamado, ele vai querer muito, tipo assim, automatizar as coisas, melhorar a qualidade do que está entregando. Mas, assim, há divergências. Se você tem uma variabilidade muito grande de algum produto, o que eu quero dizer com isso? Tipo assim, vamos supor, tem um produto que de vez em quando tem chamado nenhum, assim, sei lá, vários dias sem chamado. Mas de vez em quando tem uma rajada de chamados. Ou pequenas demandas. Como lidar com isso, né? Você vai montar um squad só para isso? Meio que é meio complicado, né? E às vezes também produtos, às vezes, vamos dizer assim, que... um outro aspecto é o seguinte, quando está dentro do squad, normalmente há um rodízio, né? Não tem tipo uma pessoa só que é a pessoa da sustentação, não, porque isso é muito frágil, né? Então, as pessoas vão girando aí. Mas, por exemplo, o Google, né, tem o papel que eles chamam lá de SRE, que é o Site Reliability Engineer. E às vezes tem times que são só desse papel. E aí o que eles fazem é que eles selecionam as pessoas que têm um perfil adequado para isso, porque normalmente é um papel muito estressante. Aí é o cara que gosta muito da emoção ali, né? Então eles fazem uma seleção, já li alguns artigos que eles fazem uma seleção própria para isso. A pessoa tem aquele perfil ali, não liga de ser acionada fora de hora e tal, o cara até gosta, assim, né? E aí o que eu estava falando sobre a questão da variabilidade, o que você pode fazer num desse modelo do Google é um modelo mais centralizado, igual o Filipão estava falando. Então, talvez você pode acumular produtos que têm grande variabilidade e, normalmente, quando você junta muita variabilidade, a variabilidade total diminui, né? Então, é uma saída. Tem um livro que chama Building Microservices, do Sam Newman, que ele tem um capítulo que ele fala especificamente sobre isso, sobre estrutura de times para você conviver com modelos de produtos que têm muita variabilidade. E aí ele tem algumas estratégias lá, né? Não vou lembrar de cabeça, que foi interessante, que teve uma RDN hoje, eu citei isso. Aí eu lembrei aqui agora e é uma fonte bacana aí de conhecimento sobre isso. Ele fala várias estratégias, por exemplo, tem um modelo de open source interno, né? Onde tem alguns caras que são os caras que fazem as revisões, né? Os code reviews, mas as pessoas que estão mudando o sistema às vezes estão em outros squads, mas precisa de ter o code review de que tem o carimbo ali de entender aquela solução. Então, eu recomendo de ler esse livro aí, que ele tem, eu não lembro exatamente um capítulo, mas é um capítulo que fala de estrutura de times para situações de variabilidade alta. Então, pessoal, mais uma mensagem anônima. Bom dia, agilistas. Primeiramente, gostaria de parabenizá-los pelo podcast e pelo excelente trabalho que postam constantemente. Também venho para agradecer o conteúdo e temas de extrema relevância dos podcasts, porque através destes pude aprimorar meus estudos durante meu tempo de locomoção. Não só de videoaulas, um estudante vive. E por fim, venho a vocês com 2 perguntas. Estou em busca de uma boa leitura sobre metodologia ágil. Qual leitura vocês indicariam? E qual o nome do livro que o Marcelo menciona no Enzimas 16? Atenção ao feedback. Desculpa, na verdade tem um nome sim, chama Pedro Fará. Ou Farage, com J no final. Então, só respondendo aqui, o livro que eu indiquei aquele dia chama 9 Lies About Work. Eu não sei se já existe uma versão em português. O autor é Marcus Buckingham e Ashley Goodall. Regis, qual livro você indicaria, assim, né? Dentre os vários, qual que tiver à mente, assim? Então, eu vou indicar o último que eu li. Ele é um livro... eu não sei se tem em português, tá? Me indicaram em inglês, então acabou que eu nem procurei. Que chama A Seat at the Table. O autor chama Mark Schwartz. Aí tem o subtítulo é IT Leadership in the Age of Agility. Por que eu gostei desse livro e eu recomendo ele? Ele é um livro que trata muito sobre a relação negócios-TI. É uma das coisas que a gente, inclusive, fala bastante aqui quando a gente está falando sobre Business Agility, né? Sobre essa relação abusiva entre negócios e TI. Eles chamam, né, esse seat at the table, né, esse assento à mesa, justamente tratando como que o CIO, dentro das empresas, ele muitas vezes ele é tratado diferente de outros diretores de outras áreas, e que muitas vezes ele tem que se provar além até do que seria saudável. Então, nessa discussão entre negócios e TI, ele trata muitos desses conceitos que a gente aborda aqui no podcast sobre
como que deve ser uma TI verdadeiramente ágil, como que isso, inclusive, ajuda a destravar aí o potencial da organização no uso da tecnologia. Um livro excelente, eu recomendo muito. E você, Vinição? Bom, um livro que eu gosto bastante, estou precisando até de dar uma relida nele, porque ele é muito bom. Livros, eu sempre falo isso, né? Livros muito bons, tem que reler ele várias vezes. Os estoicos falam para fazer isso, né, cara? Mas eu faço o contrário, eu fico tentando ler 400, mas os estoicos falam que você deveria dominar um bom livro, sabe? Tipo assim. Eu gosto de reler alguns livros bons, né? Esse livro eu achei muito, muito bom, acho que um dos melhores que eu já li, que chama The Principles of Product Development Flow. É um livro do Donald Reinertsen. Esse livro eu acho bem interessante, que ele é meio que de agile e meio de linha, assim, meio com uma mistura dos dois. Mas esse livro é complicadão, hein, cara? Esse livro ele tem um embasamento matemático, estatístico assim, muito forte, com teoria de filas e tal. Ele é bem legal mesmo e ele tem algumas questões de estrutura, né? Ele fala sobre descentralização. Ele é citado, já viu, em vários lugares os caras citam esse autor aí, porque o livro é bem profundo, né, cara? Ele não é uma leitura, digamos, introdutória, né? Ele é na forma... Assim, por um lado, são princípios... Tem todos os princípios ali, né, que o cara coloca, mas só para quem vai ler, é uma leitura que não é tão fácil, né? Uma leitura... Sim, certamente. Fala assim, ela não é tão narrativa ou igual um livro de negócio tradicional, igual, por exemplo, o CTDT, é uma leitura mais... Sim. Palatável, né? São cerca de 170 princípios que ele vai dividindo em torno de temas, né? Temas, por exemplo, teoria de filas. Aí tem um capítulo, por exemplo, que é só sobre centralização versus descentralização. Ele faz várias analogias com a parte de redes, que tem um ambiente bem caótico, vamos dizer assim, bem descentralizado. Ele faz algumas analogias com o exército, que é guerra, né? Que são ambientes onde é difícil você manter um plano prescritivo, então faz analogias com isso, então é bem legal mesmo. Beleza, eu queria, já que vocês citaram 2 livros, eu vou citar um livro aqui que a gente já falou muito dele em outros episódios, não é de agilismo diretamente, mas como a gente sempre fala que uma das coisas mais importantes é mudar a liderança, né? E que isso talvez habilitasse o resto todo, é um livro que já foi citado aí, que é o The Mini Revolution, do Fred Kaufman, que a gente já fez podcast sobre isso, né? Sobre o líder transcendental. Eu acho ele muito interessante por causa disso. Uma das maiores dificuldades é o líder entender o seu novo papel e talvez simplesmente, quando alguém pergunta assim, como é que começa uma transformação, a verdade é que se a liderança já começasse a entender melhor qual é o seu papel, ela talvez já começasse a criar o espaço para mudança, né? Então, é uma leitura que eu recomendo demais. E aí, Filipão, qual leitura você recomendaria para o nosso ouvinte? Então, eu não vou recomendar um livro especificamente não, mas um último conjunto de leituras que eu fiz que eu achei muito bom é num site encabeçado aí pelo Alistair Cockburn, que é um dos signatários do Manifesto Ágil, inspirado aí por uma palestra dele no último Agile Brasil, que é o heartofagile.org. Lá tem um conjunto bem interessante de artigos, de vídeos. Recomendo um artigo principal lá, que é onde ele descreve sobre, e um vídeo que ele descreve sobre esse conceito que ele está retrazendo, vamos dizer assim. Resgatando a essência do ágil. Exatamente, né? Que até na palestra ele comenta que ele acredita que os métodos ágeis foram um pouco desvirtuados aí desde 2001, quando eles assinaram o manifesto, e se tornaram muito comerciais, muito prescritivos, quando na verdade a gente tem que se apegar com algo que está bem anterior a isso, né? Que é o que ele chamou de Heart of Agile, que é o Collaborate, Deliver, Inspect, se não me engano, e o Improve, né? Que é você colabora para entregar e você inspeciona para melhorar. E que se você internalizar bem essa filosofia, não importa nem muito qual o método que você está utilizando, você vai conseguir se transformar e ter uma mentalidade mais ágil. Então, recomendo aí acessar lá o heartofagile.org. Lembrando que o Alistair Cockburn fez uma enzima pra gente. Exatamente. Onde ele fala justamente sobre esses princípios. É isso mesmo. Collaborate, deliver, reflect. Reflect. E improve. Colabore para entregar e reflita para melhorar. Agora eu acho que bem interessante. Eu acho que é heartofagile.com. Correção aqui ao vivo pelo Regis. heartofagile.com. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Roberto. Sou coordenador da equipe de automação e BI do Itaú Unibanco. Ouço o podcast desde o começo, já ouvi todos os episódios e toda quinta-feira busco avidamente o episódio mais atual, o novo conteúdo que vocês lançam. Também gosto bastante do conteúdo do Enzimas
E queria deixar o parabéns para toda a equipe dos agilistas pela forma como vocês compartilham esse conteúdo, né? Eu acredito que seja o primeiro podcast em língua portuguesa de agilismo. O fato de vocês não serem focados em uma metodologia, focados numa maneira de trabalhar e também não serem prescritivos faz muita diferença. Faz com que quem ouve o podcast tenha que fazer suas próprias reflexões, suas próprias análises e tomar uma decisão de que maneira que a pessoa quer trabalhar, de que maneira que a pessoa quer conduzir ali o seu trabalho, o seu desenvolvimento. E uma dúvida que eu tenho é: como que vocês lidam com a questão de um backlog priorizado, um backlog com entregas de valor já definidas, eventualmente um roadmap, né? E num projeto ágil, quando você já fez algum lançamento de alguma funcionalidade, já tem uma versão no ar, você já começou a receber uma série de feedbacks. Queria saber como que vocês lidam com o tratamento desses feedbacks da versão que está atualmente no ar versus o roadmap do produto ali, né? As novas funcionalidades, os novos recursos que provavelmente já tem ali uma expectativa de um retorno de valor versus os feedbacks dos usuários ali que podem estar reportando problemas, funcionalidades que podem ser melhoradas, novas funcionalidades e como que vocês administram isso. Obrigado, pessoal. Valeu. Roberto, muito obrigado pela pergunta. Vamos explorar esse tema, acho que é um tema bem importante e ele está muito atrelado com essa cultura tradicional das empresas que no fundo, ficam querendo... Nunca entendem que um roadmap poderia, na verdade, ser apenas uma referência inicial, por exemplo, que você iria perseguindo e iria se adaptando àquilo, né? Mas para ir mais direto no ponto, a gente descobriu outras facetas, queria primeiro que o Filipão explorasse esse assunto. Filipão, isso aí, no final das contas, não é uma mera questão de praticar continuamente a engenharia de valor? Acho exatamente isso. Acho que você praticamente já deu a resposta mais simples possível para essa pergunta, né? Não, acho que você está certo. Assim, eu acho que a criação, a necessidade de um roadmap, ela surge muito aí acho que a gente pode discutir mais o assunto, mas com a necessidade de orçamentação, né, de garantir sponsorship aí com alta liderança. Mas quando, na verdade, eu acho que o time tem que enxergar um roadmap como nada mais do que um guia inicial, né, do que vai ser tratado como o maior valor, quais são as maiores hipóteses, né? Aí ele fala sobre como a gente trata isso em relação aos feedbacks do mercado. Aí eu acho que o feedback do mercado ele é muito maior do que o roadmap. Afinal, né, um dos princípios ágeis lá é adaptar a mudança em vez de seguir um plano, né? Igual você disse, é uma engenharia de valor constante, né? O feedback ele tem que gerar reflexão e esse roadmap pode e deve ser revisto constantemente. A gente respondeu há pouco uma pergunta aí sobre os livros, né? E o Vinição citou o livro lá do Principles of Product Development, né? Flow, alguma coisa assim. Donald Reinert-Sen. Uma das coisas que ele é interessante que ele começa o livro, se eu não estou enganado, o Vinição deve lembrar, mas ele começa o livro meio que falando assim, cara, você tem que partir do modelo econômico correto, né, digamos assim, né? E o modelo econômico que ele começa partindo é um modelo de ser customer-centric, puxado pelo cliente, e aí nesse modelo, e pensando em Lean, o que mais importa é o quê? É o cost of delay, né? Então, assim, é como se, ainda que isso não seja tão simples na prática, ninguém está falando que isso é simples na prática, é como se você sempre tomasse as decisões, principalmente no mundo mais dinâmico, né, baseado no custo que o atraso daquela funcionalidade pode trazer para você, né? Porque você deixa de fazer um experimento, deixa de botar uma funcionalidade e o custo desse atraso aí pode ser muito alto, né? Mas aí eu penso assim, essa é a resposta direta. Mas o que é interessante para poder tentar contribuir bastante aí, né, com a pergunta? Só complementando o que você falou aí, eu acho que o jeito aí de praticar a engenharia de valor é, de fato, através desse modelo aí do Donald, aí, que ele coloca no livro, né, do Cost of Delay. E o que ele explora muito lá, tipo assim, você pode, o que gera, a explicação do Cost of Delay, você pode estar mitigando um risco, você pode estar explorando um ganho que só vale naquela janela de tempo, ou você pode estar evitando um custo e tal. E aí tem toda a parte também de sunk costs, né? De você,
O que vale é o que você está enxergando no presente em relação ao cost of delay. Então, se você fez lá uma funcionalidade toda e tal, está apegada a ela e tal, mas na hora que você vai fazer a engenharia de valor, tem uma outra coisa que você deveria finalizar e entregar antes, ou deveria repriorizar, você deveria, de fato, ignorar e desapegar do que você já fez, independente disso. Então, quer falar, Regis? Você quer terminar o que você ia falar? Não, não, pode completar. Então tá, é porque, não, o que eu ia comentar é que existe até um modelo diferente mesmo de você enxergar o projeto, e por isso que às vezes a gente acaba caindo nas discussões tanto do valor que o roadmap tem para isso ou não. É que assim, o roadmap, ele, no fundo, ele é construído em cima de algumas hipóteses do que você acha que vai ser a melhor entrega que você vai fazer para resolver um problema ou para conseguir aproveitar uma oportunidade. Quando você enxerga isso como hipótese, a sua primeira entrega ali, ela nada mais é do que a maneira que você está confirmando a sua hipótese. Então, o que é esse feedback, no fundo? Esse feedback que você está recebendo dos seus clientes aí, essas solicitações de mudança, solicitações de melhoria, elas nada mais são do que a validação da sua hipótese. Elas estão te informando se a hipótese que você tinha sobre aquele produto que você entregou eram verdadeiras ou não. E a gente propõe até que não seja só o feedback dos usuários, né, mas que você tenha indicadores de negócio atrelado àquela entrega, inclusive, para você saber se aquela entrega confirmou ou não a sua hipótese inicial. Vamos dizer, então, que esse feedback está te dizendo que a sua hipótese inicial estava errada ou estava incompleta. Quase que, assim, irracional você continuar com o roadmap que você tinha inicialmente. Irresponsável você continuar com o roadmap que você tinha inicialmente. Por isso que a gente bate tanto na tecla, assim, de que existe valor, né, no roadmap para mostrar ali o que é a sua intenção com a informação que você tem hoje, o que você espera que vai acontecer para questões de orçamentação, de aprovação, sponsorship, etc. Mas a ferramenta deve ser usada dentro das limitações dela. Se a primeira entrega está te mostrando que a sua hipótese estava errada ou incompleta, você deve refinar sim. Eu sei que eu estou abstraindo aí das dificuldades práticas, que eu acho que é isso que o Schuster estava colocando. Eu não sei que vocês vão concordar comigo, mas sabe o que eu acho curioso é o seguinte, pensa bem, para mim tem um erro ainda fundamental por trás de tudo, porque eu acho interessante explorar o porquê que isso não acontece, né? Por que é tão difícil? Para mim ainda tem um erro fundamental que é assim, quando se faz um roadmap desses, você poderia estar respondendo a uma pergunta que é o seguinte, quais os principais resultados que eu vou buscar nos próximos meses? E aí isso vai virar o KR para o meu time, que já tem um orçamento já fundiano, né? Dando fundos para cuidar desse time. Isso seria, para mim, um time ágil, entendeu? Então, assim, você não está usando o roadmap para saber o preço de um sistema que você nem sabe qual é, não. O roadmap é mais no sentido seguinte, cara, olhando para esse ano, nós vamos procurar isso, esse objetivo, por exemplo. Mas por que eu estou falando isso? O roadmap, ele normalmente cumpre uma outra função, que é dar um conforto para alguém de quanto que possivelmente custa aquilo. Né? Então, ele começa já assim, quanto que custa isso aí? Aí todo mundo, em altíssimo nível, tenta dar isso. Só que, por algum motivo misterioso da psique humana, né, cara? E talvez porque a empresa não fez a transição, na verdade, para trabalhar ágil, aquele quanto que deve custar isso, ou quanto vai custar cada módulo, etc., vira uma verdade, né, cara? E aí, vira uma verdade assim, aquilo já começa a contaminar o ágil. Por isso que a gente é tão chato com o scope e chama tem um episódio nosso chama Maldição do Scope, né, cara? Porque aí o que acontece? Por trás disso tudo está muito o seguinte, cara, por mais que seja um roadmap, vamos supor, eu estou falando que é de um banco, né? Então, se eu achava que ia gastar X mil para um módulo de abertura de contas, já gastei? E agora, se vier um feedback disso? Eu peço aprovação disso? Eu consumo dinheiro do próximo módulo? Ou então eu deveria ter feito aquele módulo já com uma reserva para esse dinheiro? Então, assim, mas se o objetivo tivesse sido assim, engajar, conseguir abrir tantas contas ou engajar os clientes, etc., você deveria ir gastando um dinheiro que é razoável para trazer aquele retorno de negócio e continuar gastando enquanto fosse importante. E o cost of delay seria um cost of delay de não conseguir trazer esses clientes, por exemplo, que você está perdendo para outro banco, né, cara? Mas entende o que eu falo? Eu falo assim, por trás disso tudo, por isso que eu acho que a transformação é tão dura, sabe? Porque por trás disso tudo ainda existe um modelo orçamentário. O dia que as empresas simplesmente tiverem os squads, ela já admitiu que aquele custo é dado, sabe? Eu tenho aqueles squads. E aí o roadmap, se existir, é mais só para dar aquela visão inicial do ano para aqueles caras e eles procurarem o resultado, você já descontaminou um pouquinho, entendeu? E não é só, você falou, o conforto
da quantidade de dinheiro, do orçamento, né? Porque o orçamento, você poderia ter o orçamento sem definir necessariamente o que vai ser feito e quando vai ser feito. Ainda tem um conforto aí meio de reputação, né? Tipo assim, é meio feio você chegar lá e falar assim, de fato existe um nível de incerteza muito grande em relação ao que deve ser feito e quando deve ser feito. Então, é difícil um diretor, por exemplo, chegar e falar assim, de fato, eu não sei exatamente a sequência, não sei nem se vai ter que fazer isso, entendeu? Então, porque você poderia definir uma orçamentação, mas sem ter um racional tão detalhado ou tão cientificamente ali comprovado. O problema maior do roadmap é essa definição do como tem que ser feito, na minha visão. Porque, igual você falou assim, o módulo. Aí eu fiquei tentando trazer na memória aqui alguns projetos que eram orientados a roadmap. E aí, realmente, cara, eles definem módulos, né? Então, quando você está definindo módulo, você está dizendo o que tem que ser feito. Então, o roadmap, ele deveria ter muito mais a hipótese, e essas hipóteses que sejam revistas, como o Regis disse, à medida que você for recebendo feedback. Porque você já diz, vou fazer um módulo. O módulo, Inês é morta. Talvez não fosse... Aí você está medindo escopo, você não está medindo resultado. Porque assim, sério, olha só, uma empresa, ela tem N times que não tem que ter um roadmap para ser justificado. Mas esse time que está fazendo um software tem. Por quê? Porque, no fundo, ela está focando no escopo do software e não, na verdade, acreditando que ela tem um time que deve existir e entregar resultado, entendeu? Eu acho essa discussão importante porque, veja, por trás dessa pergunta, porque você pode falar 1000 vezes para o cara, faz engenharia de valor e tudo, mas a conversão é lá no início do troço, alguém acreditar. Volta de novo no modelo taylorista, né? Tipo assim, porque se você parte do princípio que dá para saber de antemão, por que você não deveria saber? Agora, é incrível, cara, porque a empresa é cheia... executa, né? Cara, mas eu insisto nisso para ver se a empresa é cheia de time que não tem que se justificar a existência com um roadmap ou um escopo, não. Você tem aquele time porque ele é importante e gera valor para o negócio. Esse é mais um time. Mas hoje a visão de projeto que você vai lá, aloca os recursos para fazer uma coisa, você continua indo lá pedindo dinheiro para fazer aquilo. Aí você fala, não, eu estou pedindo dinheiro de forma mais genérica, mas aquilo vira uma sombra, né, bicho? Sobre tudo que vai ser feito, porque aquele dia de alguma forma já está comprometido, né? Mas eu realmente acho assim, a empresa pode até não começar assim, mas com o passar do tempo, aqueles times vão tendo sentido de existir, sabe? Ou seja, eles já vão automaticamente sendo... em inglês é bom que tem os funds, né? Eles automaticamente já vão sendo orçados para todos os anos, e aí eles começam a ganhar uma certa liberdade, sabe, para começar a entregar resultado. Mas eu acho que se for lá no âmago da questão, é muito isso, sabe? No fundo é o diabo do escopo ali, né, cara? A maldição do escopo. Que está amaldiçoando, né? Ontem um cliente chegou aqui para conhecer e foi engraçado, porque ele deu uma volta e viu o cartazinho nosso, né, da maldição do escopo. Aí na reunião eu falei, cara, vou te explicar por que a gente acha isso tão importante. Você vê isso aí contamina tudo, né, cara? E a partir disso já começa tudo meio contaminado, porque você tem que dar satisfação em torno daquilo e a engenharia de valor acaba que vira um jogo secundário, porque você já gastou um dinheiro. Isso aí, pessoal. Terminamos o episódio aí de perguntas e respostas. Um abraço para todos. Até mais, pessoal. Falou, pessoal. Obrigado. Valeu, pessoal.